Bem, eu gostaria de sugerir 5 livros que foram muito transformadores na minha vida. E são todos clássicos. Os 2 primeiros são russos. Eu passei uma fase da minha vida, na juventude, quando eu era estudante universitário, apaixonado pela literatura russa. Mas isso aconteceu por acaso. Então, Dostoiévski, Crime e Castigo, é uma história de um estudante em São Petersburgo, uma cidade russa, que é um estudante pobre, e ele decide matar a dona de uma loja de penhor, onde ele tomava empréstimos. Ele era um estudante muito carente, mas ele decide matar essa mulher, um crime horroroso, por 2 razões. Primeiro, para tomar o dinheiro dela, e também para provar que no século XIX, um século racional, movido pela lógica, um estudante perfeitamente consciente das suas ações seria capaz de cometer um crime sob controle. E aí vem Tolstói. Tolstói conta das guerras napoleônicas vistas do ponto de vista dos russos. E é um poder narrativo e uma capacidade de juntar todos os elementos possíveis, ou seja, tanto o detalhe dos personagens, das famílias envolvidas, mas também o grande cenário do Império Russo enfrentando Napoleão e assim por diante. Então, é realmente ali que eu aprendi o gosto pela narrativa histórica. Depois tem um outro livro estrangeiro que eu considero assim fundamental na formação de qualquer pessoa, que é 100 Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez. Esse é um livro pelo qual eu sou completamente apaixonado, tão apaixonado que eu decorei a primeira frase. Ele começa assim: muitos anos mais tarde, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia haveria de se lembrar aquela tarde remota em que o seu pai o levou para conhecer o gelo. Essa frase eu acho um primor na literatura, porque ela anuncia muita coisa para despertar a curiosidade do leitor, ou seja, ele fala do futuro e do passado, né? E as minhas 2 últimas recomendações são de 2 clássicos brasileiros. Primeiro, João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa tem obras importantes, mas eu tenho uma pela qual eu sou realmente apaixonado, que é Sagarana. É uma série de histórias ambientadas no seu ambiente rural de Minas Gerais, e a primeira me encanta muito, que é a história do burrinho Pedrez. Um burrinho, quer dizer, uma história muito banal, é a história de um burrinho num curral, durante uma época que está chovendo muito, e a descrição que ele vai fazendo desse animal é encantadora. E por último, eu queria recomendar um outro mineiro, que é o escritor de Uberaba chamado Mário Palmério. E esse livro, Vila dos Confins, conta a história de uma campanha eleitoral no interior de Minas Gerais. E é muito bom porque é um retrato da realidade interiorana brasileira, mas também da corrupção, da troca de favores, das dificuldades de um político fazendo campanha num lugar ermo, como eu imagino que deveria ser o interior de Minas Gerais na época do Mário Palmério. Então a minha recomendação são esses 5 livros clássicos, e eu diria que quem lê vai ficar realmente muito satisfeito com a minha recomendação.